Você que quer mudar de vida, que quer dar um passo além, que quer mudar de nível e ser aquele homem que, principalmente o homem que Deus te chamou e que ele definiu você, é esse cara, e você tá parado aí, descansando, tá em repouso, que chama de flow, cara, dá um passo. Tome atitude, procure alguém que possa ser referência para você crescer. Não fique esperando alguém te puxar. Dê o primeiro passo. A hora que você entrar em movimento, dê o primeiro passo, as coisas vão acontecendo e você vai falar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não dá para explicar. Você não para de crescer, de evoluir. E são conexões, né? Um vai puxando o outro, vai atraindo, você vai mudando de ambientes. O que é interessante, vocês vão perceber que conexões antigas que vocês tinham vão se perdendo. Com a gente foi assim, né? Naturalmente. Você vai perdendo e tá tudo certo, cara. Não tem problema. São pessoas que não vão te ajudar a crescer mais. Então você tem que conectar com pessoas que estão no nível acima e você vai evoluindo junto. Mas dê o primeiro passo, não fique aguardando ninguém. Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui mais uma noite de Conexões de Propósito. Hoje um convidado muito especial, um cara que deu muitos conselhos, que deu muitos insights para que a gente pudesse evoluir como pessoa na nossa mentoria, né, Paulo? Inclusive, uns puxões de orelha, porque conselho é ajustar o caminho. E um desses puxões de orelha é justamente fruto desse podcast. Conexões de Propósito nasceu com esse objetivo da gente juntar as histórias de forma intencional, mas para poder entender como que é. Porque mentoria nada mais é do que você emprestar a mente do mentor. E a mente que nós trouxemos hoje é uma mente brilhante, uma pessoa que a gente admira bastante, tem muito respeito e muita estima, o nosso amigo Rogério Caneno. Hey, boa noite, pessoal. Agradeço o convite de vocês, os elogios, nem preciso tanto assim, mas realmente Deus nos colocou à frente, né, num projeto ali dos conselheiros e tal, de vocês entraram nesse programa, acreditaram nisso, e de lá para cá é um transbordo, né? Tudo que eu aprendi no decorrer da minha vida, situações que eu passei, dores que eu passei, que todo mundo passa, acaba virando um propósito, e aí poder compartilhar isso com as pessoas, tocar no coração, isso é algo que Deus prepara, você tem que deixar fluir, embora é assim que as coisas acontecem. Show de bola. Pessoal, Rogério Caneno nada mais nada é do que o nosso mentor, ele é um dos nossos mentores Os Conselheiros, né, tá aqui participando, gratidão por ter aceitado o nosso convite, né, e vai ser um bate-bola, como sempre é, todo o nosso podcast aí. Com certeza, até porque eu penso assim, ó, eu vou te dar uma sugestão para você que às vezes tem dúvida de entrar numa mentoria ou participar de algum tipo de ambiente. Cara, ambiente é tudo, quando você se permite a viver novas experiências. Eu vou dizer de mim, tá? Depois o Nix fala dele. Eu nunca falei isso, é a primeira vez que eu falo isso, inclusive para um podcast. Eu tinha duas situações, eu tinha o dinheiro para pagar o meu imposto. No dia que eu entrei no conselheiro, que eu conversei inclusive com o João, quero mandar um abraço para ele, outro conselheiro nosso. E as despesas do dia a dia. Entre as despesas do dia a dia e o imposto da minha empresa, eu preferi abrir mão para investir em mim. Não é que eu não tinha condições, é que às vezes é a opção de você escolher o que você quer. Cara, 6 meses depois a gente não tem noção do quanto a gente pode experimentar quando você abre mão daquilo que você realmente, às vezes, acha que é tudo, mas para ir em busca daquilo que você quer. E diante desses conselhos que a gente recebeu hoje, a nossa estrutura financeira, a nossa estrutura familiar, principalmente mental, ela é totalmente evoluída pelo simples fato de pegar a história deles encurtada em alguns conselhos que nos direcionam para a nossa vida. E é por isso que hoje nós queremos ouvir por que você tomou a decisão de entrar na mentoria, que primeiro ele é a mentoria dos conselheiros e depois eles abriram uma mentoria que é da qual eu e o Nix fazemos parte como mentorado. E a gente queria ouvir qual foi a decisão que te levou a entrar nessa mentoria. Olha que doido, né? Que vocês falaram agora a importância de ter um mentor. A gente vive a vida no cotidiano, vai tocando as coisas e não percebe que o nível que a gente está ele é a realidade do que a gente viveu até ali, até aquele momento. Se você continua no mesmo ambiente, que ambiente é tudo,
né? Ele transforma as pessoas e se você entrar num ambiente ruim, você vai ser uma pessoa ruim. Ah, mas eu tenho um coração bom, eu não vou cair nas ciladas. Cai. Às vezes sutilmente, mas você cai. Então, assim, você precisa procurar ambientes saudáveis, ambientes bons. E eu lembro que eu estava de férias, no mês de janeiro, viajando com a família. Falei para minha esposa, a gente tem um dinheiro aqui, vamos fazer um dinheiro? Fazer um pouquinho? Entrei no leilão, sem conhecimento algum. Fui entrar no leilão de carros, olhei tudo certinho, já tinha uma base e tal, mas eu não tinha estudado esse negócio a fundo. Aí perdi lá R$200 mil num leilão falso. Caramba, cara. Falei, opa. Ali eu falei, caramba, não posso rasgar dinheiro assim. Falei, minha esposa, calma, tá perdido, a gente vai trabalhar e a gente vai recuperar. Só que ali foi uma decisão. Eu nunca mais faço nada sem ter algum mentor, sem estudar alguma coisa. Não vou fazer mais. Primeiro eu vou me preparar. Se você quer mudar de nível, você precisa investir em você, como você acabou de falar, Paulo. Né? Isso é necessário. Se você não investe em você mesmo, você não consegue evoluir. E eu falei, eu só faço as coisas agora com instrução. E foi a decisão de entrar para o conselheiro, né, do Pablo, já estava na plataforma, tinha feito o método IP, minha identidade ativada, falei, sei qual é o meu propósito, Deus falou muito comigo. E aí, quando eu tinha a chance de entrar, ele fez a chamada para entrar no conselheiro, não existia esse grupo ainda. Aí vinha uma vozinha e falava assim, mas você acabou de perder 200 mil, você não tem dinheiro para ir, para mais nada. Meu coração falava, vai. Aí veio de novo a vozinha, você não tem dinheiro, você perdeu os 200 mil. Meu coração falou assim, se joga. Eu fui embora. E foi a melhor decisão, né? Porque eu entrei num ambiente próspero, onde ninguém julga ninguém. Todo mundo ali já passou pelo método IP, de descobrir a sua identidade, né? Então, todo mundo querendo um ajudar o outro. E ali negócios acontecem, a gente fala com o coração mesmo. E nós somos desafiados pelo nosso mentor, que é o Pablo, a também ter a mentoria. Então, em vez de ter uma pessoa só, nós decidimos, por que nós, em conjunto, não abrimos e aí todo mundo pode compartilhar e pode transbordar o que sente, o que viveu, as experiências. E aí nós abrimos essa mentoria, e vocês, gratamente para nós, vieram aqui. E a gente tem vivido isso com vocês, né? Um compartilhar mesmo de experiências, é uma coisa extraordinária. E algo que fica para a vida, né? Sim. Porque não foi só a mentoria ali. Foi muito legal, mas eu sei que ficam laços aqui e respeito que a gente vai levar isso para frente. Com certeza, é algo surreal, né? O que a gente veio vivenciando após. E eu, praticamente, depois da mentoria com vocês, eu sou outra pessoa, né? Questão de mentalmente, tomar decisões, né? Então, eu consigo já perceber algumas evoluções. E ter conhecido esse cara aqui já valeu muito a pena, né? E o que eu queria levar para você, Rogério, por que será, cara, que com a experiência que você tem, tudo com que você vivencia, porque tem muita gente que sabe que tá no ambiente errado, que sabe que precisa mudar de ambiente, tem esse nível de consciência, mas toda hora fica dando desculpinha. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho tempo, o trem vai chegar tarde em casa. Sempre arruma uma desculpa para não sair daquele ambiente que a pessoa quer sair. O consciente dela quer sair, mas ela não toma. O que você tem para nos falar aí para quem está nos assistindo? São bloqueios mentais. E muitos desses bloqueios, a gente descobre no decorrer da vida, vem lá da infância. Geralmente acontece entre 8 e 10 anos de idade. Essa é a fase mais crítica que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Só vou dar um exemplo aqui. Eu era uma pessoa, estou no microfone com vocês aqui, dividindo com vocês. Cara, eu era calado, mudo, tímido, fechado. E aí eu fui entender o porquê agora. Nessa fase da vida que eu fui entender o porquê. Quando eu era criança, eu tenho um irmão gêmeo. Olha, e a gente... tem um irmão gêmeo. Chama Rodrigo. Chama o Rodrigo. É que eu conheci o Rodrigo aqui chegando. E a gente meu pai faleceu, a gente não tinha nascido ainda. Minha mãe estava grávida. E então eu fui criado, minha mãe saiu para trabalhar, eu lembro que eu ficava com a minha avó, né? Criado pela minha avó, tinha o meu tio mais velho que também ajudava. Morava juntos, mas a gente ficava na rua, jogando bola, coisa de moleque, né? Periferia. E aí os mais velhos falavam,
cala a boca, fica quieto, essa voz fina sua aí, essa voz fanha, eu e meu irmão. A gente se fechava, se encolhia. E aí, chegava a visita em casa, na época lá era difícil ter gêmeos, né? Hoje em dia, inseminações, isso é mais comum. Mas na época era muito difícil. Então, as pessoas às vezes iam visitar a família, chegavam lá, cumprimentavam, cadê os gêmeos? Cadê os gêmeos? Eu e meu irmão, a gente se escondia. A gente ia pro quarto, ia atrás do sofá, porque a gente tinha vergonha de falar. Porque na rua era assim, para de falar, essa voz... Então, isso, e era nessa fase de infância, isso já eram bloqueios, né? Entendi. Tanto que eu conheço minha esposa, a Andréia, a gente é casado há 21 anos, a gente se conhece desde criança. Mas durante essa fase de infância, criança, adolescência, ela falava, você não ficava, parece que ela ficava num grupinho de separado, você não falava, se escondia, era tímido demais, tal. As pessoas iam visitar, minha mãe falava assim, vocês são tudo caipira, bicho do mato. Era mais coisa vindo para a cabeça. Caramba. Inconscientemente isso acontece. A minha filha teve a apresentação Dia das Mães esse ano na escola. E a gente já entendendo essas coisas de bloqueio nessa fase, olha o que aconteceu. Pra vocês verem a importância que é e como isso é tão sutil e delicado, a gente tem que estar atento a isso. Sim. Ela foi fazer a apresentação e ela queria cantar, fazer um solo. Eu falei, filha, fala com a professora, vão ter algumas pessoas escolhidas. Se você estiver preparada, ela vai te chamar. Ela conversou com a professora, pediu, ela foi uma das escolhidas. E eu fiquei ensaiando com ela 2 semanas. Ela estava bem, pronta para se apresentar, ansiosa, que a mãe ia ver. E aí começou a apresentação. Deu um problema técnico que o som entrou e na tela a letra da música não. A coordenadora de música, em vez de ela ficar ali, é como se fosse a regente lá, ela ensaiou com as clientes, né? Com as crianças. Ela é a maestra ali, as crianças estavam olhando para ela, ela é a referência, ela foi cuidar de organizar a fila. Começou a música, a primeira criança cantou, a segunda não entrou, porque não tinha referência da letra, a terceira, que era a minha filha, não entrou, a quarta não entrou. Na quinta criança, aí sim, ela entrou, porque a professora, né, deu o comando, e aí foi até o final, às 8. Mas a segunda, a terceira e a quarta não entraram, e aí você tem que ver a cara de desespero das 3 meninas. A minha esposa, já sabendo dessas coisas, foi lá na professora e falou, a gente precisa cantar música de novo, porque as 3, olha o rosto delas, elas estão paralisadas. A professora falou, não vai dar tempo, fala com a coordenadora. A minha esposa foi lá. A gente precisa voltar na música, porque vai causar um bloqueio nas meninas. Sim. A coordenadora falou assim, não dá mais tempo. A minha esposa falou, ninguém vai bloquear minha filha. Foi na dona da escola, na diretora, falou, vocês precisam voltar nessa música de novo, no final, porque vão causar um bloqueio nas crianças. Olha o rosto delas, elas estão paralisadas. Bom, terminou a apresentação, voltaram nessa música, e aí cantaram inteirinha, sem problema. Mudou a fisionomia dessas 3 crianças que estavam paralisadas. Isso é um bloqueio que ia gerar pro resto da vida, se ninguém visse ou tratasse. Né? Então, por que as pessoas entram em situações, respondendo agora a sua pergunta? Tudo mentalidade. São bloqueios, principalmente na infância, com pai, mãe, escola. Os professores não são preparados para esse tipo de situação. Incrível isso aí, né? E aí a gente fica preso. Aí a pessoa entra num vício, ela não consegue sair sozinha enquanto não tiver alguém apoiando, ajudando a sair disso. Eu tive recente agora um encontro com um rapaz, no método DP, ele não conseguia desbloquear. Aí ele, no final, ele me chamou, estava ali ajudando como staff e tal, ajudando. E eu falei, vamos para outra sala. Ele começou a contar a vida dele, tinha 2 bares. Ele falou, eu era cristão, sempre fui cristão. E aí fui comprar um bar, comprei um segundo bar, entrei nesse ambiente, aí é muita bebida, droga, prostituição, e a vida, eu estraguei minha vida. Aí fui contando, eu falei, vamos mudar esse cara. Mas eu tô acompanhando ele agora, já faz 1 semana, porque eu vi que não vai ser fácil. Sim. Sozinho, porque ele tem que mudar o ambiente. Ele precisa mudar o ambiente. Se você não muda o ambiente, se continua frequentando, você não sai, não adianta. E é incrível como a gente precisa de mentores, de pessoas para direcionar, para nos dar o caminho. Essa história que o Rogério falou da filha dele, ele tinha contado para mim há um tempo atrás, né? E
meu filho passou por isso. E eu tomei uma atitude com o meu filho por conta da sua história que você contou pra mim uma semana atrás. Eu falei, minha esposa sabe, eu falei, a diretora não vai bloquear meu filho. Aí eu tomei uma atitude que eu fiz o que ela falou que ele não era pra fazer. Eu falei, filho, é assim, assim, assado. Ele queria empreender, né? Aí ele levou as coisinhas dele pra escola, a diretora falou que não podia vender. Até aí tudo bem. Só que aí ela falou, ó, você não pode vender. Se você vender, você vai ser preso. Falou assim pra ele, desse jeito. Como se fosse um crime Isso, como se fosse um crime vender. Aí falou, ó, seu pai é conselho tutelar, tudo, desse jeito. Falei, não. Aí Nayara me ligou. Falei, não, Nayara. Aí eu falei a mesma palavra que o Rogério usou. A diretora não vai bloquear meu filho. Por quê? Ele contou uma história uma semana antes, cara. Aí eu tomei a atitude que você acompanhou, que aí eu levei. Arrepia aqui Eu levei ele pro parquinho, ele foi vender, fiquei com ele a tarde inteira, ele vendeu, ficou feliz. No evento também ele vendeu, né? Oi? Lá no Depois evento... no evento, aí eu já peguei na sequência do evento pra ele ver que não é aquilo. Aí eu tenho certeza que não gerou o bloqueio nele por conta da atitude que eu tomei, mas por quê? Uma semana antes eu bati um papo com o Rogério, né? Você vê a importância da gente estar perto de pessoas assim que tem esse conhecimento, esse feeling. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente passa por situações assim, igual eu passei, te contei, a gente tive oportunidade, mas eu poderia ter ficado quieto, cara. Guardado isso pra mim. E não é a gente tem que falar o que tá sentindo, o que tem no coração. Uma semana depois aconteceu com você. Isso. Né? Ia bloquear seu filho. E bloqueia. Realmente, isso é real. Não é invenção. Eu usei a mesma palavra que você usou. Essa diretora não vai bloquear meu filho, cara. É incrível. Mas olha só que a importância. Eu tô vivendo uma era que eu acho que eu vou começar a desenvolver uma teoria que eu tenho falado muito, que é a teoria da permissão. Já pensou se você não se permite a viver essa experiência após um evento traumático? Perder 200 pau é um evento traumático. Sim. Às vezes é tudo, aquela reserva que você tem. Dentro dessa decisão de se permitir viver uma nova experiência, você conseguiu trazer um nível de consciência tanto para você quanto sua esposa e evitou uma tragédia na vida de sua filha. E isso já serviu, já refletiu aqui. E ele já vai agora refletir para outras pessoas. É assim que funciona o sentido da vida. E dentro dessa percepção de se permitir a viver novas experiências, qual foi a grande chave de viver o IP, primeiro, o método IP, do Pablo Marçal, e dentro desse IP, hoje que você tem uma nova visão? Cara, o que eu vivi o IP foi uma transformação na minha vida pessoal e também foi uma restauração também na vida da minha esposa. Eu nasci num lar cristão. E aí a gente fica preso a coisas da religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo. Minha esposa também tinha bloqueios de infância dela, né? E que a gente não sabia tratar. A gente não tinha informação, a gente não foi atrás, os pais dela nunca se preocuparam, minha mãe também não, a gente não sabe. Porque é tudo feito de uma forma natural, eles não são culpados, é o que eles sabiam até ali, eles fizeram o melhor deles, né? A gente agora está numa época, num outro período que a gente pode buscar informação, pode ir atrás, eles não tiveram essa oportunidade. E aí o IP, ele mostrou pra gente que o casamento que a gente achava que era perfeito, não era. Nós somos felizes? Não. A gente viu onde a gente errava. E sabe o que trouxe uma grande mudança na nossa vida depois do IP? É que assim, a gente não guarda mais nada, qualquer coisa que a gente está sentindo no coração, a gente já vai e fala um pro outro. E um puxa o outro e já resolve o problema. Para não virar um monstro na cabeça. Não pode. A gente já vai lá e trata a situação. O que você está pensando? O que aconteceu? A gente já percebe um no outro. E são coisas tão simples. Simples. E que antes, para que eu vou falar isso? Vai virando um monstro, cara. São coisas do dia a dia. Incrível. Coisas do dia a dia do casal que a gente precisa falar. E uma coisa que ficou muito claro para mim, né? Depois do IP, e muito observando a vida do Marçal e da Carol, como referência, é que a família é a base de tudo, né? E Deus, ele também estruturou dessa forma. Ele pensou assim, que a família é a base de tudo. Essa foi a principal mudança depois do método IP. A presença mais próxima entre eu e a Andréia, minha esposa, e eu falei para ela, eu falo para ela, não canso de dizer isso, você é a minha prioridade. Depois vem as filhas, depois vem família, depois vem amigos, depois vem trabalho, você é a minha prioridade. E a gente tem tratado isso já fazem mais de 6 meses. Nós temos uma outra vida. Eu não posso agredir as pessoas falando que
Quer dizer, vou falar assim, eu tenho um casamento, hoje eu falo assim, eu tenho um casamento perfeito. É assim que Deus pensou que deve ser uma família. Sim. Começando pelo casamento. Então eu penso assim hoje, sem querer ofender ninguém mesmo. Mas eu sou muito feliz ela também como mudou a nossa forma de se relacionar. Que legal. De se relacionar. Incrível como tem as transformações, né? Através de uma comunicação que às vezes a gente acha que tá no mundo perfeito com a nossa esposa, né? E às vezes não é. Às vezes não tem uma comunicação assertiva e o jardim ele vai morrendo. Se a gente não pega uns insights, não procura ajuda, quando pensa que não, o jardim morre e já foi, perdeu, causa um divórcio, entre outras coisas, Às né? vezes não recupera mais. É. Esse é um problema. Mas a base, a família é a base de tudo. Não adianta, cara. Um homem nunca vai ser completo, nunca vai ser próspero se ele não tiver a base familiar, ou casamento, ele, esposa, matrimônio, bem. Não adianta, ele pode ter dinheiro. Muita gente fala que prosperidade é o dinheiro, né? Não é, cara. Não é. Ele vai ser próspero, assim, pleno, na hora que ele estiver bem em casa com a esposa. Porque os filhos, eu tenho filhas, vocês têm filhos, daqui a pouco eles vão embora. Sim. E tá lá na Bíblia. Está escrito ali, não vai mudar. Né? Mais de 2000 anos está escrito ali, tudo, se cumpriu muitas das coisas, tem coisa que vai se cumprir. Sim. E vai se cumprir, e ponto final. Ninguém muda isso. Então, assim, os filhos vão embora, vão ficar casal, né? Marido e mulher. Então, assim, fique bem com seu cônjuge, vai caminhar juntos, faça exercício juntos, façam o que vocês puderem juntos. Desfrutem o máximo juntos. E isso vai fazer total diferença. Sabe que a minha esposa, eu sempre, nesses 21 anos de casado, muitas vezes falei para ela, vamos viajar nós dois? Não, mas sem as filhas? Não, a gente não consegue viajar sem elas, tem que levar, como pode isso? Agora ela fica assim, vamos viajar? Vamos uma viagem pra gente? Ela que já puxa o bonde. E outra, olha que interessante. A minha mais velha, a Júlia, ela tem 13 anos. E ela começou a se afastar de mim, assim, no último ano, né? Aí todo mundo, tá virando adolescente, agora que fica mais próxima da mãe e tal. Foi se afastando, eu via abraçar em qualquer lugar. Ai, pai, para. Ai, pai, não. Depois que eu falei para a Andréia, eu decidi que a Andréia é a minha prioridade e a trato assim, da minha cunhada falar num dia no almoço, vocês estão de namorinho, né? Porque só estava abraçado com ela, né? Sim, estamos, né? Aí a minha filha fala, tia Beta, é assim todo dia agora esses dois. É assim todo dia. E para ela muda o olhar. A Júlia que estava se afastando de mim, a Andréia eu também, mas a Andréia está abismada como ela está próxima de mim. E eu não fiz nada de diferente a não ser tratar a mãe como deveria. Porque o pai, ele é a referência para os filhos. Sim. Como você quer que o seu filho ou sua filha tenham cônjuge? Como é que você quer que eles sejam tratados? Semana passada, lá na igreja, eles finalizaram o ano, né? Então teve um evento, tapete vermelho, né? Apresentação deles lá. E eu vou falar com os homens do grupo da igreja ainda. A gente tem um grupo, a gente estava reunido em casa, também era o último do ano. As nossas filhas foram se trocar porque iam para a igreja no final da tarde. Elas desceram todas maquiadas, de vestido, para um pai levar para a igreja. E aí eu cheguei na Júlia, fui elogiá-la, que ela estava linda, dei um abraço nela, ela ficou me abraçando, a gente tirou foto juntos. E os outros pais? Ninguém fez isso com as filhas. Mas nós somos referências para os nossos filhos. Sim. Como é que a gente quer que elas sejam tratadas pelos maridos que elas vão escolher? Quem elas vão escolher é muito da referência do pai. Sim. Se a gente não der bola para elas, quem que elas vão procurar? O que elas vão passar? O que está causando na cabeça delas? Quais os bloqueios? A gente tem que estar muito atento com o que a gente faz, porque os nossos filhos eles aprendem não o que a gente fala, mas com as nossas atitudes. E é isso, depois do IP, foram as principais coisas que mudaram na minha vida. E olha que legal, porque, cara, se a gente analisar de fato, são coisas muito simples. Primeiro, que o dinheiro não compra. Segundo, que marca para sempre. Ouvindo você falar, a gente entende o verdadeiro significado de conhecereis a verdade
Cara, e a verdade te liberta. É tão bom ser livre, poder tratar a esposa como prioridade. Aí, naturalmente, de forma secundária, ser uma referência para as filhas. Eu tive esse entendimento quando a minha filha teve... Ela fez 6 anos. Eu levei ela no melhor restaurante, comprei o melhor joia na Vivara pra ela e eu falei pra ela, naquele dia ela não entendia nada, mas tá no subconsciente dela, tá guardado. Você não vai aceitar menos que isso, porque eu trato sua mãe assim e a partir de hoje você vai ser tratado dessa maneira. E quando você entende o jogo de ser o exemplo e ser a referência, não por uma obrigação, porque o dilema do homem é dizer assim, não falta nada em casa. Eu já fiz o meu papel. Não, mano. Ela não quer comida, ela não quer presente, ela quer sua presença. E olha o que você falou aí, passou mais de 10 minutos falando de uma experiência só esposa e filho, porque esse é o bem maior, essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Não é isso, Nix? Acho que quando a pessoa busca prosperidade, cara, deveria ser trocada por família, porque é na família que tá a prosperidade, cara. É isso. Cara, quando a gente entende que a nossa família é a base de tudo, é o pilar das coisas, a gente entende que a gente não precisa de mais nada, cara. A família é tudo, né? Você quer crescer nos negócios, inclusive, além de buscar, né, mentores para facilitar o teu caminho, mas se você não tiver... Sua esposa não precisa trabalhar com você. Sim. Quer dizer, ela vai, né, tá preocupada com a família, dos filhos. Mas se você não tiver a sua esposa em casa te apoiando, se a esposa é aquela que fica assim, você não traz nada para casa, você não traz sustento, fica só murmurando, não adianta, você não vai prosperar, cara. Não vai prosperar, você precisa de uma esposa em casa te apoiando. O homem precisa disso, é uma necessidade do homem. Sim. Isso, né? De ser elogiado, de falar, vai que você consegue, tô com você. Sim. Vambora. Ele vai e faz. E é incrível, às vezes a gente tem uma parceira dessa do lado, que apoia, e a gente acaba quase perdendo por causa de ambiente. E eu quase perdi minha esposa de se separar, não chegou ao nível de separar, mas por causa do ambiente. Se eu continuasse no ambiente que eu estava, eu tenho certeza, mais alguns anos eu ia perder minha esposa e minha família. Uhum. E ela, Rogério, é que me apoia. Tudo que eu falo pra ela tá junto. É igual diz o Paulo, ela é pedra 90. Então, o Paulo quem é pedra 90, a galera que topa tudo, né? Então, é incrível que depende de onde você tá inserido, ele afeta diretamente a nossa família, né? É incrível como o ambiente, ele afeta tudo, né? E sabe o que é legal? A gente tá falando de ambiente, isso, né? O que é importante é você transbordar e levar isso para a cultura da sua empresa. Sim. Né? A gente tá vivendo com muitos empresários agora, porque eu vim da CLT, trabalhei mais de 25 anos numa multinacional, muitos funcionários, mas a seleção dos funcionários é sempre pelo currículo, né? Sim. Ninguém vê o coração, ninguém vê propósito, princípio, valores, é pelo currículo. Você tem pós, MBA, fala 20 exagera, 5, 6, 7 idiomas, aí é muito pelo currículo, pela experiência, e esquece de avaliar o coração. E muitas das vezes, o cara que tem um currículo bem feito, muito bem estruturado, é porque ele até abandonou a família. Sim. E aí ele vem para a empresa, ele muda a cultura da empresa, ele muda o departamento, porque ele não tem a base familiar, cara. E aí muitas vezes começa a destruir setores da empresa. Então, muito cuidado nós que somos empresários agora, em pensar nessa cultura, nesses valores, nesses princípios, para montar a sua base, estruturar a sua empresa e crescer. Se você colocar qualquer um para dentro da sua empresa, mas por que eu não estou prosperando? Eu parei de prosperar agora. Eu estava crescendo tanto, agora eu parei. Cuidado, quem você pôs para dentro da sua empresa? Sim. Muito cuidado. E eu vou até além, porque o currículo ele pode até fazer você entrar em algum lugar. Faz. Mas o que vai fazer você permanecer é o comportamento. Isso. Principalmente em cargo de liderança, porque querendo ou não, o reflexo do líder acaba sendo liderado. Uhum. E se você tem uma cultura que não está alinhada com os princípios e valores, de acordo com a visão da empresa ou a cultura da empresa, irmão, se prepara. E isso é importante porque eu sou muito observador nos pontos principais, principalmente em relação à família. E você falou algo assim que é fundamental para filho, é validar. Que às vezes assim, eu dou tudo, né? Aí vai pro shopping, eu dou o cartão e tudo mais. Mas, cara, cadê a validação? Aquele olhar nos olhos, como você falou aí no exemplo lá da sua turma. Só você fez isso. Mas por quê? Porque você é diferente? Não, porque você entendeu o jogo. E para entender o jogo, você se permitiu viver essa experiência. E eu tenho certeza que isso é gradual, você vai permitir viver novas experiências. Diante disso, meu mentor
e conselheiro. O que você poderia dizer para nós, pessoas que não têm esse tipo de mentalidade, mas gostaria? Às vezes não tem condições, às vezes até está inserido num ambiente onde o próprio Nix falou que às vezes não era condizente com aquilo que ele queria. E aí quase perde, inclusive, a esposa. O que você diria para esse tipo de pessoa, principalmente para o homem, para ser mais incisivo, de entender o valor dele na família e principalmente o papel dele? Então, o Deus fez o homem para ele ser o cabeça, né? A mulher é a sabedoria, o homem é o cabeça. Então ele vai tomar a decisão, tem que ter a mulher junto para poder acompanhá-lo e dar direção nesse crescimento deles. E você precisa se posicionar. Aqui, quem está nos assistindo tem a referência aqui de 3 pessoas, 3 homens que entenderam isso, enxergaram que o passado, nós também erramos, ficou para trás. O que Deus colocou no nosso coração, o que Deus espera de nós, homens, no posicionamento, de condução, né, da família, de trazer a provisão para dentro de casa. Deus nos fez para isso. Então é uma questão de decisão. Você quer ser um homem de verdade ou você quer ser desculpa a expressão, banana? É isso, né? Verdade. Então é uma questão de decisão. O que você quer para a sua vida? Você quer ficar patinando, procrastinando? Ou você quer ser aquele cara que governa a sua vida? Que dirige a sua família para o caminho certo? Você vai escolher. Você quer viver por quantos anos assim? 10, 20, 30, 50 anos? Você tem 30 anos, você tem 40 anos, você vai viver até quanto? Mais quantos anos? Só patinando. Ou você quer ser aquele cara próspero, que faça diferença no mundo? Para que você veio aqui? Deus sabe para que você veio. Você precisa descobrir. Sim. Mas não é ficar sentado pensando, não, você tem que ir atrás. É isso. O que eu quero ser da vida? Eu quero ser a mesma pessoa ou eu quero ser o cara diferente? Fazer algo diferente, influenciar pessoas? O que eu quero ser? Então é pensar e ter consciência, mas dar um passo. Eu dei um passo, vocês deram um passo, né? Tem que dar o primeiro passo. E aí, a hora que você dá o primeiro, você começa a entrar em movimento. Sim. E aí não para mais. E eu não sei se você sabe, o Nix queria sair para da mais. mentoria. Ele entrou e queria sair. Quase saiu, né? Quase. Cara, olha que tu ia perder, hein, mano. Não, ó. Mas quando você se posicionou, que foi o conselho que ele deu? Qual foi esse reflexo que você está tendo hoje para que a gente possa entender o valor desse conselho? Esse conselho aqui vale Sim, 200 mil reais. Com certeza. Cara, a pessoa tem que se permitir, né? Muitas das vezes a gente deixa de... fica patinando e deixa de ir para o próximo nível por conta a gente não se permite. Às vezes a gente coloca empecilhos financeiros, que não é financeiro, coloca empecilhos de falta de tempo, que não é falta de tempo, e sim a gente não quer ter a tomada de decisão de mudar. Eu quero mudar no o meu consciente fala que eu quero mudar, mas o inconsciente não muda, e eu não tomo essa decisão de mudança. A nossa cabeça quer nos manter em descanso. Não gastar energia, Sim. quer nos manter em repouso. É assim que a nossa cabeça funciona. Ele não quer se mexer. É sábado, que horas são agora? 1h48. Cara, tem muita gente na frente da televisão agora. Sim. E a gente veio aqui, se dispôs a vir aqui, fazer algo diferente, conversar com esses homens. Sim. Mostrar que não é ficar sentado em casa, sem fazer nada, pensando na vida, que você vai crescer. Tem que dar um passo. Fazer o que a sua cabeça... Fazer o contrário do que a sua cabeça manda. Ela vai falar, fica aqui quietinho. Não, cara, eu vou fazer algo Tem que estar em diferente. movimento, né? Tem que estar em movimento. E cada um tem a vida que suporta. Né? E que merece também. E que merece. Cada um Que tem a vida que tolera, merece, que tolera. E muitas das pessoas não percebem isso. Né? Que basta dar o primeiro passo. Basta procurar pessoas que já estão no nível assim e falar, como que eu posso mudar? Como que eu posso ir para um mundo que eu tô diferente do que eu tô hoje? Como eu consigo chegar onde você chegou? E às vezes a pessoa pega um conselho e não pratica, que não adianta nada. Eu pegar tudo que você me falou e não praticar. E não pôr em prática. Cara, o insight que você me deu lá das suas filhas, peguei, cara, e se eu só tivesse pegado e não tivesse praticado? Eu tenho certeza, eu peguei e eu pratiquei o que você me ensinou naquele dia. Eu tenho certeza que vai gerar, não gerou um bloqueio no meu filho, e vai gerar bons resultados no futuro. Então não basta a gente apenas pegar o ensinamento, a gente tem que começar a aplicar, né? Então, e a gente teve essa oportunidade de praticar também, foi caso real. E aquele negócio, né? Eu podia ter ficado quieto e não evitado que o seu filho tivesse também passasse pela mesma situação. Sim. Né? O Paulo acabou de ouvir da gente que se acontecer
com ele, também com ele, caso venha acontecer isso aí, ele vai saber o que fazer. Sim, Não verdade. vai deixar. E às vezes a gente ouve, igual você falou, eu ouvi, nossa, que legal, isso é importante. Mas na hora que você tem que tomar atitude, porque aconteceu, você fica tímido, inibido. Não vou lá falar com ele. Não, deixa, diretora, passou, não vou, né? não vou me expor. Não vai se expor, vai lá e resolva, É né? sua família, seu filho. Cara, E muitas pessoas têm um conhecimento bom e não quer transbordar, né, na vida das pessoas. E eu acho que esse movimento que vem acontecendo nos últimos anos de transbordo na vida do outro é muito importante. Que às vezes a gente começa a fazer um podcast ou mostrar alguma mentoria, mas o vendedor de curso não é, cara. Eu quero mostrar pra pessoa o que transformou na minha vida que eu posso transformar na dela. É o transbordo. E é muito além do dinheiro. Quando a gente percebe que isso é muito além do que o dinheiro, do que o financeiro, cara, o negócio fica surreal. tem uma frase do Martin Luther King, eu acho que é mais ou menos assim, não lembro exatamente, que me preocupa não é o barulho dos maus, né? Mas sim o silêncio dos bons. Exatamente. A gente ficar de boca fechada é que mata pessoas, é que bloqueiam pessoas. A gente tem que falar, a gente precisa transbordar, nós vivemos isso, a gente tem que falar. Não adianta guardar, se a gente só guarda, é igual se a gente só guarda, a gente acaba explodindo, cara. Que a gente chama de obesidade mental, né? A gente precisa falar, a gente precisa pôr em prática o que a gente aprende, senão você não evolui, não adianta nada. E a gente aprende muito mais ensinando, né? Muito Cara, mais. e ouvindo as histórias, isso aqui que conecta. Por isso que o nome, Conexão de Propósito, essa conexão só há quando eu ouço a sua história, quando eu paro para ouvir. Quando eu saio do meio que eu estava lá, às vezes não condizente com aquilo que eu queria, e me permito viver esse tipo de experiência para poder entender quem o Rogério é na íntegra. O Rogério poderia se apresentar aqui como empreendedor, como isso, como ele é de fato. Mas, cara, o que conecta aqui que a gente está na mesma frequência? Família. Que o mundo, por muitas vezes, diz que é os opostos que se atraem. Relativamente tá certo. Mas, na verdade, é os iguais, é que tá indo na mesma direção, no mesmo caminho. É isso que conecta. E de propósito é justamente para entender a questão da intencionalidade e entender o propósito que nos move. Porque todo mundo tem o mesmo propósito, só que de maneira diferente. Nosso propósito é servir a humanidade. E como é que a gente consegue servir? Falando das nossas dores, das nossas experiências. Por quê? Eu acredito que a gente só se torna a autoridade das dores que nós vencemos. É verdade. E falar em servir, Rogério, você teve a oportunidade de servir no último Método IP. Sim, né? E sim. a gente já falou algumas vezes aqui que servir é muito melhor do que ser servido. Maior é o que serve. Isso. Conta assim. pra nós como foi essa experiência de ser staff, de poder servir 2 dias intensos ali. Eu tava até conversando com o Leandrinho, que é o líder lá, né, dos staffs e tal, que chamou a galera para quem queria participar. Eu tinha feito outras vezes Método IP, 4 vezes eu tinha feito Método IP seguidos, e dessa vez eu quis ir como staff. E eu falei pro Leandrinho no final, me chame todas as vezes, eu não quero mais ficar de fora, não quero. É muito bom servir, você chegar mais cedo, você vê as pessoas que estão, porque eu já passei por esse momento deles, as pessoas chegando sedentas por alguma coisa, né, por uma mudança. Quem decide fazer o Método IP é porque fala, eu preciso de mudança. E eu acredito que aqui eu vou conseguir. Sim. Então você vê no olhar das pessoas, na fala. E aí, assim, né? Alguns um pouco tensos, e você receber com alegria faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Com um sorriso nos olhos. Fazer ela mudar aquela energia. Que às vezes a pessoa chega com uma energia baixa, sabe? Não, é mudar aquilo numa coisa que você fala, num gesto seu. E uma coisa que eu achei interessante, que a gente tem uma outra visão, né? Também, na hora que ele vai conduzindo para fazer os desbloqueios, tem pessoas que não conseguem se desbloquear de coisas do passado, não conseguem. Porque existem métodos de desbloqueio. O que o Pablo usa é você gritando assim no final, sabe? Você colocando tudo para fora. Ativar a ira. Ativar a ira. E aí você consegue tirar aquilo, virar a chavinha na sua cabeça e esquecer aquilo, né? E tem pessoas que não conseguem. Não conseguem. Então, esse rapaz no final do IP, ele falou, não consegui destravar, desbloquear, e a gente foi para uma outra sala, eu tive que ficar no ouvido dele falando para ativar. Ele não conseguia... eu não consigo falar. Mas, cara, tem alguma coisa dentro de você. Quem você é? Não, eu sou um cara bom. Eu falei, não é. Você não é um cara bom. Então, você ter vivido o IP e poder servir para que outras pessoas consigam desbloquear
é uma coisa que arrepia, uma coisa de, assim, fora do comum, e que eu quero viver sempre que possível, cara, sempre que possível. Que bacana. É uma gratidão das pessoas quando vem a gente servindo, é um respeito muito grande, é um carinho muito grande. Eu sei que no final o Leandrinho até me procurou e falou: Caneno, muito obrigado por você ter servido, porque assim, às vezes as pessoas... é muito puxado, a gente tinha que chegar às 5 horas da manhã e sair de lá meia-noite, 1 hora da manhã, depois voltar no outro dia às 5 horas da manhã. E eu voltava com energia, usei um pouco o recurso, mas aí eu cheguei no dia seguinte com muita energia e eu queria estar ajudando em tudo. Tinha que parar para descansar, não, eu ia para o microfone, tinha que levar o microfone, tinha que cuidar da porta, tinha que ficar de olho em alguém que pode se exaltar no meio e tal, porque você está mexendo com a cabeça das pessoas, Sim. né? Então eu tinha que ficar atento a tudo. É algo que eu vivi, que assim, o que eu recomendo para todas as pessoas, e a Andréia fala, minha esposa, se eu pudesse, ela falou, eu levaria nossa família inteira, nossos amigos todos para fazer MEDDP. Todos. E ela falou assim, ela também falou a mesma coisa, eu não paro mais de servir. Não é só no MEDDP, né? Eu já tinha isso no coração de serviço, por conta da minha família, é uma cultura da família, mas isso intensificou agora. Eu não consigo viver sem servir. Maior é o que serve. E é bom quando você pode servir alguém. Eu me sinto bem nisso. Não receber, mas servir é muito melhor. E fora o aprendizado, né? Fora todo o ambiente, pelo que você passou, agora poder colaborar na vida da pessoa, para ela poder se transformar, subir um outro degrau, né? Tirar alguns bloqueios, se libertar de algumas coisas, é fantástico. Né? Você vê a evolução do próximo, né? Eu de um ano para cá, eu já fiz tirei uma fotografia outro dia. Rogério e Karina, 10 anos atrás, há 20 anos atrás eu fiz, há 10 anos atrás, 5 anos atrás e 1 ano atrás. A minha maior evolução foi de 1 ano para cá. De 1 ano para cá a mudança, porque antes eu vinha numa velocidade mais lenta, mas nesse último ano o que aconteceu na minha vida foi... Eu falo isso, às vezes eu falo isso também, se eu tivesse... a oportunidade de pessoas ter falado para mim há alguns anos atrás, me direcionar nesse último ano que eu venho vivendo, cara, eu não tinha perdido 10 anos da minha vida, assim, com coisas fúteis, com coisas assim, que não levava para lugar nenhum, a não ser o fundo do poço, sabe? A não ser não ter um propósito, a não ser outras coisas. Cara, como eu queria que tivesse alguém que tivesse me direcionado. Cara, é ali, vamos lá. Você quer? Quero, então bora. Né? E, infelizmente, a galera que tem um transbordo, que tá calada, fale para as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam de direcionamento. Né? Precisa. Sabe o que mais atrapalha o homem? E por causa de ambiente? E às vezes ambiente do celular, que é o WhatsApp, fica vindo mensagens, você tá em grupos que sempre tem alguém que vai lá e manda uma foto provocante. Né? Isso é o que mais atrapalha a vida do homem. Você abre brechas pro diabo vir, destruir tua família, destruir a tua vida, cara. Não, você tem que fugir disso. Isso é incrível. Há 1 ano atrás eu tinha você viu o Exército, né? E a gente tinha grupos lá, o pessoal da minha época, tinha outros grupos do futebol, isso. Cara, eu tinha uns 10 grupos que, cara, pornografia entrava lá como se fosse moeda de R$1 na maquininha de gira-gira. Cara... E depois que eu venho vivenciando isso aí, de uma hora para outra, eu participei do Prótagon, cara, eu saí de todos os grupos, todos. Eu não tenho um grupo hoje que tenha isso aí. Cara, Parabéns. Porque, cara, é um mundo de ilusão. Cara, não é isso que eu quero pra minha família, não é isso que eu quero pro meu filho. Né? Então hoje eu posso, de coração, posso falar, não tem nenhum grupo que não gera valor. Né? Não tem nenhum grupo que causa essas coisas aqui que não leva pra lugar nenhum, cara. E às vezes atrapalha muito, né, Rogério? Demais. Isso empaca a vida do homem, cara. Não tem jeito, cara. Se você ainda tá em algum grupo de WhatsApp recebendo fotos de pornografia e você continua nesse grupo, você não sabe o mal que tá fazendo pra você. O quanto está te segurando a você não evoluir, cara. Se você quer evoluir como pessoa, como homem, não é ficar olhando pornografia, não, cara. É cuidar da sua esposa.
E o interessante é que quando tem alguma coisa, a rota de fuga é exatamente aquele grupo. E é incrível que o Martin Luther King lá atrás é esse silêncio dos bons. Porque se você não tá concordando com aquilo, às vezes você nem fala nada. Mas você é conivente, irmão. E eu vou te falar, às vezes é aceitação que você quer se encaixar naquele grupo e não vale a pena, irmão. Não vale a pena você estar naquele nível, porque não vai te levar para lugar nenhum, a não ser o precipício. E é o que o Rogério falou, porque às vezes vai plantando a sementinha. Você não quer. Chega uma hora que é automático. É automático. O Nixon, sabe que eu morava no condomínio e tinha um grupo de tênis lá. Adoro jogar tênis. Então, tinham mais de 50 caras lá nesse grupo. Só homens. Então, às vezes, vinha pornografia. E o que eu fazia? E eu tinha na minha cabeça. Quando chegava a pornografia, pá, eu deletava. Uhum. Eu não deletava só aquilo lá que chegou. Eu deletava todo o histórico. Então, eu tinha sempre poucas mensagens, porque chegava toda hora alguma coisa. Sim. Eu deletava porque eu falava, se o telefone tá na mão numa das minhas filhas, e aparece o negócio. Eu deletava. Mesmo assim, isso não adianta, cara. Porque às vezes vai chegar alguma coisa, eu tava em viagem, e eu falei isso pra minha esposa, e ela sabia disso, chegou. Às vezes ela tava do meu lado, chegou, tá vendo? Ele tava na hora. Cara, mas já entrou no meu inconsciente, eu já vi isso. E aí o que eu fiz? O que eu pensava? Não, mas, cara, eu vou ter que sair do grupo de tênis, os caras são tão legais, eu gosto de me relacionar com eles. Eu saí desse grupo de tênis. Não me faz falta. Sim. Porque as pessoas legais que tinham lá continuam em contato comigo. Sim, no privado. Não me faz falta. E a família é a base de tudo, a esposa é a base de tudo, né? E a gente falando nesse grupo de WhatsApp, né? Quantos homens a gente não vê por aí que a esposa não tem a senha do celular, cara? Que nível, né? Eu falo por mim que há uns 2 anos atrás, minha esposa não tinha senha do celular. Não tinha. Hoje, cara, tá aqui, ó. E vice-versa, tá? E vice-versa. Isso, e vice-versa, né? Que casamento é esse de ilusão, né? Que casamento é esse? De fuga que não vai preencher o vazio, né? Quem não compartilha a senha de celular com a esposa ou com o marido, com o cônjuge, tem alguma coisa pra esconder. Isso é fato. Tem alguma Por mais coisa que o pra cara esconder. negue, mas tem. Tem alguma Isso, coisa. meu irmão, como é bom a gente ouvir história. Só que o ruim de ouvir história é que acaba o tempo do nosso podcast, mano. Eu também não acredito que passou o tempo voando, principalmente com ele, e a gente vai ter o privilégio de poder convidá-lo novamente, porque com certeza. 1 hora pra nós não é suficiente. Mas eu posso pedir uma última mensagem pra ele? Claro, com certeza. Então, Rogério, infelizmente a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Passar voando a hora. Vou embora não. Né? Cara, deixa uma mensagem pra quem tá na nossa conexão, pra eles aí, pra gente começar essa início de semana, após essa terça-feira aí, maravilhosa, com essa mensagem que você vai deixar pra nós aí, por favor. Você que quer mudar de vida, que quer dar um passo além, que quer mudar de nível e ser aquele homem que, principalmente o homem que Deus te chamou e que ele definiu você, é esse cara, e você tá parado aí, descansando, tá em repouso, que chamam de flow, cara, dá um passo. Tome atitude, procure alguém que possa ser referência para você crescer. Não fique esperando alguém te puxar. Dê o primeiro passo. A hora que você entrar em movimento, dê o primeiro passo, as coisas vão acontecendo e você vai falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não dá para explicar. Você não para de crescer, de evoluir. E são conexões, né? Um vai puxando o outro, vai atraindo, você vai mudando de ambientes. O que é interessante, vocês vão perceber que conexões antigas que vocês tinham vão se perdendo. Com a gente foi assim, né? Naturalmente. Você vai perdendo e tá tudo certo, cara. Não tem problema. São pessoas que não vão te ajudar a crescer mais. Então você tem que conectar com pessoas que estão no nível acima e você vai evoluindo junto. Mas dê o primeiro passo. Não fique aguardando ninguém. Tire seu assento da poltrona, levanta suas pernas, vai se mexer, entre em movimento. É isso aí. Kareno, gratidão. Mais uma vez, chegamos ao fim. Infelizmente. Né? Infelizmente. Cara, é gostoso, né? Que podcast maravilhoso. Que bate-papo fenomenal, cara. É uma honra, cara, estar você com a gente aí. Espero que tiver a oportunidade, apareça novamente aqui. Aqui, cara, é nosso, né, Paulo? Poxa, o dia que você tiver de agenda, Nixon, quero bater mais um papo com vocês aí. Vai ser uma honra poder ter mais um tempo aí pra gente Vamos fazer ouvir um desafio. Histórias. Da próxima vai vir a patroa, vai sair família. Que legal.
poder a gente ir pro próximo nível. Andréa, tá Você tá convidada pro próximo podcast. Intimada. Fechado, topo. Gratidão. Bora. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até o próximo. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima terça, com certeza, com um convidado especial. Um abraço.